Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está mudando completamente o jogo. A forma como a ciência e até os governos estão começando a olhar para um dos maiores mistérios do nosso tempo. E para começar, nada melhor do que essa frase do físico Michio Kaku. Ela resume, assim, perfeitamente uma virada de chave gigantesca na conversa sobre fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs, como são chamados agora. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, o jogo virou. E olha só esse número, Mach 20. Isso não é de filme de ficção científica, não. É um dado real, de objetos que foram rastreados pela Marinha dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, Mach 20 é 20 vezes a velocidade do som. É mais rápido do que qualquer avião ou míssil que a humanidade já conseguiu construir. Então, é aqui que está o grande ponto de virada. Finalmente, existem dados oficiais, dados de altíssima qualidade para serem analisados. A discussão deixou de ser sobre um relato vago de eu vi uma luzinha no céu, e entrou de vez no campo da ciência, onde as evidências podem ser examinadas. Pensa bem, por décadas e décadas, qualquer avistamento era descartado. Era tratado como, sei lá, uma anedota. Só que agora, a conversa gira em torno de uma montanha de dados oficiais. A gente está falando de horas de vídeos que podem ser analisados quadro a quadro. Sabe, dá para calcular velocidade, aceleração. É um outro nível de evidência. Ok, mas antes de pular para qualquer conclusão sobre esses dados, a gente precisa de uma ferramenta. Como é que os cientistas sequer começam a procurar por inteligência? Como se reconhece um padrão quando ele pode ser completamente diferente de tudo que a gente conhece? O desafio aqui é imenso, né? Porque é preciso ter a mente aberta para a possibilidade de uma inteligência lá fora ser radicalmente diferente da nossa. Então, como detectar isso? Como encontrar um sinal inteligente no meio de tanto ruído no universo? E o método é brilhante. A ideia toda é sobre encontrar uma assinatura, um padrão que não seja aleatório. Por exemplo, um computador pode analisar todas as obras de Shakespeare e só pela frequência com que ele usa cada letra, confirmar que foi ele mesmo quem escreveu. Da mesma forma, dá para analisar os sons dos golfinhos, encontrar padrões que se repetem e concluir que ali existe uma comunicação inteligente. É essa mesma lógica que se usa para procurar no cosmos. Certo. Agora que a gente tem uma ferramenta para identificar inteligência, vamos tentar entender a escala do que poderíamos estar procurando. E os físicos têm um jeito bem fascinante de classificar possíveis civilizações, pelo tanto de energia que elas consomem. Uma civilização tipo 1 já dominou toda a energia do seu próprio planeta. Eles seriam literalmente os mestres do seu mundo, capazes de controlar o clima, evitar terremotos, usar a energia de vulcões. Depois vem a civilização tipo 2. Essa já esgotou a energia do planeta e partiu para a próxima fonte, a sua estrela. Pensa na Federação de Planetas de Jornada nas Estrelas. Eles seriam um exemplo clássico, com tecnologia para quem sabe construir uma esfera em volta do Sol para capturar toda a sua energia. E lá no topo da escala, a civilização tipo 3. Essa já opera num nível galáctico. Eles viajam entre as estrelas, talvez até manipulem buracos negros para gerar energia. O Império de Star Wars, com aquela capacidade de viajar por toda a galáxia, se encaixaria mais ou menos aqui. Então, recapitulando: planetária, estelar e galáctica. Cada um desses níveis é um salto gigantesco de poder e capacidade, e tudo é medido pela energia que eles conseguem controlar. E aí vem a parte mais importante. Nessa escala toda, onde a humanidade se encaixa? Pois é, a gente nem entrou na escala ainda. Nós somos uma civilização tipo 0, porque a nossa energia ainda vem basicamente de queimar plantas mortas, petróleo e carvão. A gente não chegou nem no primeiro degrau. Agora, vamos pegar todo esse conhecimento e trazer de volta para os dados dos UAPs. É aqui que a nossa perspectiva sobre o assunto pode mudar completamente. Esses objetos, seja lá o que forem, mostram capacidades que estão muito além de qualquer tecnologia que a gente conheça. Voar a Mach 20, mergulhar no oceano sem diminuir a velocidade, fazer curvas em zigue-zague que são instantâneas, tudo isso aponta para uma física que a gente ainda não domina. E o ponto não é só a velocidade, é a física por trás dos movimentos. Quando se calcula as forças G, a aceleração nessas manobras, o resultado é que qualquer piloto ali dentro seria esmagado. Isso sugere uma tecnologia que opera com princípios totalmente novos para a gente. E veja bem, para um avistamento ser levado a sério hoje em dia, ele precisa atender a critérios bem rígidos. Não é só uma pessoa que viu uma luz. É ter o avistamento visual, confirmado pelo radar, com várias testemunhas e detectado por diferentes tipos de sensores ao mesmo tempo. Alguns desses novos casos preenchem todos esses requisitos.
E tudo isso nos leva finalmente à mudança mais significativa de todas, aquela inversão completa sobre quem precisa provar o quê. O sistema, por muito tempo, foi feito para abafar esses relatos. Um piloto de caça que reportasse algo estranho era punido, tirado do voo, colocado num trabalho de escritório. A mensagem era clara: fique quieto. E o resultado disso? Por décadas, os cientistas não tiveram dados confiáveis para analisar. E claro, a grande maioria dos avistamentos tem sim uma explicação comum. Cerca de 90% das vezes é um balão meteorológico, um satélite, um meteoro. Mas são aqueles 10% que sobram, os que desafiam as leis da engenharia que a gente conhece, que agora estão sob o microscópio da ciência. E essa mudança toda não aconteceu por acaso, não foi uma decisão que veio de cima para baixo. Ela foi impulsionada pela pressão da sociedade, de pessoas usando ferramentas como a Lei de Acesso à Informação para forçar as autoridades a liberar o que elas sabiam. E essa frase finaliza o raciocínio de forma brilhante. A responsabilidade se inverteu. Não cabe mais a quem viu provar que é real. Agora, a responsabilidade é do establishment, dos militares, de explicar os dados que eles mesmos coletaram. A batata quente, por assim dizer, está na mão deles. Essa nova realidade nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. O debate não é mais sobre se algo está acontecendo. Com dados concretos na mesa, a questão agora é: o que é isso? A busca por respostas de verdade finalmente começou.